Histórias de vingança são um tipo de história que me agrada de um jeito bem particular, pois é uma oportunidade de vermos um protagonista sendo levado até o limite psicológico. Quer dizer, pelo menos deveria ser assim, né? Esse tipo de narrativa é uma oportunidade única de desenvolver arcos negativos, podendo criar histórias incríveis como Vinland Saga, Berserk, Hamlet e histórias que, digamos, não deram tão certo assim. 91 Days é uma história interessante e pouco conhecida nesse molde. Uma trama que envolve violência, ciclos viciosos e um contexto histórico pouco usual em animações, principalmente japonesas. Quer saber a minha opinião sobre isso? Chega mais aí que eu te conto. Olá pessoas, eu sou o Nash e vamos hoje de mafiosos e cachaça da boa. A história de 91 Days começa no contexto da lei seca americana, uma época em que o consumo e comercialização de bebida alcoólica era um crime. Em meio a tudo isso temos Ângelo Lagussa, um jovem que teve a família assassinada pelo agora chefe da família Vanetti, Vincent Vanetti. Após receber uma misteriosa carta, o protagonista muda seu nome para Bruno e volta para a cidade de Lawless, em busca de vingança contra todos aqueles que mataram seus entes queridos mais amados. Olha, minha experiência com máfia se resume a Bacano, Katekyo Ritmo Reborn e Golden Wind. Então qualquer coisa que não envolva homúnculos, bebês mafiosos e o filho do Dio está fora do meu escopo. Eu acho bem legal a ambientação durante a lei seca, além da música que remete bastante àqueles filmes antigos de máfia, tipo aqueles filmes do Scorsese. O que faz sentido, já que foi nessa época que surgiram histórias envolvendo mafiosos famosos como Al Capone e tal. Esses animes com contexto histórico me pegam de jeito, sabe? Pra tanto que eu também adoro Golden Kamuy. Super recomendo. Eu assisti a 91 Days esses dias sem muito compromisso. E agora posso dizer com propriedade que ele é bem interessante. Uma trama pesada sobre máfia com um protagonista completamente cego pelo desejo de vingança. Apesar desse anime não ser um esplendor em termos de animação, ele compensa com uma direção bem atmosférica, com uma ação que te pega de surpresa através de pequenos twists que te mantêm preso durante a história, seja através de situações específicas, seja através de personagens que funcionam na trama como um perigo e imprevisibilidade constantes. Porém, esse não é o meu ponto favorito desse enredo, mas sim nosso personagem principal, Avílio Bruno. Observamos de perto o modo como a obsessão pelo assassinato da sua família vai consumindo tudo ao redor de Bruno, a ponto dele envolver seu único amigo, Corteu, em sua busca insana pela vingança. O protagonista vai aos poucos ultrapassando os limites do aceitável ao envolver cada vez mais pessoas em seu plano. Enquanto isso, vemos uma humanização dos algozes do protagonista, o que vemos na figura de Nero Vanetti, o futuro chefe da família. Porém, ao mesmo tempo, vemos a queda do filho mais velho de Dom Vanetti, que vai ganhando contornos mais e mais sombrios enquanto cai nas tramas de Bruno, em uma série de maquinações cada vez piores até ganhar contornos inacreditáveis. Na medida que o protagonista entra mais e mais naquela organização, observamos como esse ambiente possui suas próprias regras, tradições e leis, em que o nome da família está acima de qualquer outra coisa. Ainda assim, existe um sentimento de camaradagem entre todos ali, de pessoas que possuem elos fortes e que cada morte é sentida e lamentada. Claro, o 91 Days não é perfeito. Eu sinto falta de uma certa contextualização na família de Bruno, bem como o que ocorreu no passado dele para ele ter se tornado um homem vazio. Além da questão do assassinato da família dele, que no caso passam-se um lapso de 7 anos até ele voltar para Lawless. E a gente não tem bem essa contextualização desses 7 anos. A gente só tem um flash ali e outro acolá, sabe? Uma contextualização bem básica. Além disso, a amizade dele com o Corteu não é tão bem desenvolvida, pelo menos no meu entender. Porém, acima de qualquer outra coisa,
91 Days é uma ótima história de vingança e arco negativo. Se você está confuso sobre o que é arco negativo, eu já vou explicar, mas antes de tudo a gente tem que fazer aquele trabalho de YouTube, tipo de like, inscrição e essas coisinhas aí. Não se esquece de seguir a gente no Instagram para dar uma olhada no que estamos aprontando e dar sugestões de programas para a gente fazer. Mas afinal, o que é esse arco negativo? Explicando de uma maneira bem simples e bem por cima, arco negativo é um arco pessimista, conhecido também por arco da ruína. O personagem começa numa situação que pode ser positiva, neutra ou negativa, e a sua história vai de mal a pior, sem possibilidade de melhoras, concluindo numa nota bem negativa. Acho que uma das primeiras histórias modernas a tratar desse tema é o Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, uma história de um homem se vingando daquele que tomou sua família e seu prestígio. Aliás, existe um anime baseado no Conde de Monte Cristo, o Gankutsuou, mas eu não recomendo muito esse anime não. Esse tipo de história, no meu ver, é interessante pois quebra o padrão de termos um protagonista que passa por um arco positivo, que melhora ou evolui, mas que sim vai piorando cada vez mais ao ponto de chegar no fundo do poço, como que acontece com Thorfinn em Vinland Saga e Afro em Afro Samurai. Porém, eu tenho percebido um problema nas obras atuais que usam esse tipo de arco. O problema do flashback triste. Pelo menos no meu ver, esse é um problema que envolve alguns animes atuais, que tentam dar uma redenção a personagens que cometeram os piores atos possíveis, mas fazendo isso da forma mais gratuita possível, sendo que para mim levou aquele final tenebroso de Attack on Pomb, quer dizer, Shingeki no Kyojin. Para mim, um final pessimista para a obra seria um final muito mais honesto para toda a trajetória do Eren, mas ao invés disso o autor joga fora anos de construção de personagem para criar um dos piores quadros da história dos mangás. Mas Nash, você então sugere que criem personagens que são apenas bons ou maus? Isso não seria maniqueísta? Calma, meu nobre, deixa eu explicar melhor o meu ponto. Uma coisa é criar personagens que tenham nuances e códigos morais próprios. Isso é até muito bom, porém esses personagens precisam enfrentar as consequências de suas ações, sejam positivas, sejam negativas. Ou seja, o personagem errar e ser confrontado com seus erros é, para mim, muito melhor do que simplesmente usar o passado triste ou sofrimento como um escudo ou salvo-conduto para esse personagem fazer o que bem entender, sem a história refletir sobre as implicações morais de tudo que ele está fazendo. Mas você pode dizer que as histórias devem sim ter o direito de chocar quem as está assistindo. Porém, uma história que trata de temas pesados e histórias que relativizam esses temas são duas coisas completamente diferentes. O modo como essas histórias são conduzidas é tão ou mais importante quanto os temas abordados em si. E nesse sentido, a história que consagrou esse tipo de coisa foi Naruto. Na obra temos o uso às vezes exaustivo do flashback triste e o discurso no jutsu para humanizar os antagonistas, para tanto que os vilões mais odiados do anime são justamente os únicos personagens em que esse recurso não é utilizado, mesmo que existam diversos agentes que influenciaram direta ou indiretamente em tudo o que aconteceu. Isso mesmo, eu tô falando de você, terceiro Hokage. Olha, eu até entendo a escolha do Naruto em usar o diálogo para lidar com as situações mais complicadas. Isso condiz com o seu jeito ninja, que é um rompimento completo da mentalidade beligerante que dominava o mundo shinobi. Todavia, o ato de matar milhares de pessoas numa guerra e quase destruir o mundo estão num patamar além do que uma simples conversa pode resolver. No meu entendimento particular, claro, o que torna uma construção de personagem fascinante é você entender os motivos que levam o indivíduo a fazer tal coisa, mas não concordar com a maneira como ele faz essas coisas. Para exemplificar, voltemos ao protagonista de 91 Days. Como sempre, lá vai o aviso de spoilers. Se você não quer saber sobre spoilers, pula pro tempo que está aí no vídeo, ou sei lá, você pode terminar o vídeo por aqui e assistir o anime. Mas se você quiser saber o que vai acontecer na história, o seguinte, se você já assistiu,
continuemos. Na trama, vemos Bruno usar os mais perversos métodos para caçar cada um dos envolvidos na tragédia de sua família, para tanto que ele basicamente começa uma guerra entre os Vaneti, os Galácias e os Orcos apenas para poder concretizar a sua vingança. Para tanto que o irmão do Nero morre, a irmã do Nero tem que se refugiar porque o marido dela morre no meio dessa guerra, tudo causado direta ou indiretamente pelo Bruno. As pessoas ao seu redor dizem para ele desistir da vingança, que ele ainda pode voltar, mas Bruno não consegue seguir em frente, pois se tornou um homem vazio. Então nosso protagonista cria intrigas, mente e sacrifica tudo pelo seu objetivo, ao ponto de matar seu único amigo com suas próprias mãos. Bruno tinha um único propósito: se vingar. É triste, é quase patético. Em contrapartida, vemos o arrependimento dos assassinos da família Lagussa, tanto em Nero como em Dom Vincent, que no fim até fala que ele poderia ter feito as coisas de uma maneira diferente. É como se fosse uma história que simplesmente acontecesse e os personagens eles fossem levados a fazer isso pelas circunstâncias, o que eu acho bem interessante, sabe? Você sente que os personagens eles se arrependem, eles pensam que eles poderiam ter feito as coisas de uma outra maneira, mas as circunstâncias não permitiram. É uma coisa meio que um ciclo vicioso, e é isso que eu acho que torna esse anime tão bom. Numa coisa que me lembra bastante Afro Samurai, ele também tem essa questão de ambos os personagens seguirem uma trilha de sangue, de destruição, e eles não precisam fazer isso, eles são o tempo todo incentivados a não manter essa vingança, mas eles estão num fosso tão grande que eles não conseguem enxergar mais nada ao seu redor. Mesmo que eles fiquem sozinhos, mesmo que não exista nada além dessa rota de destruição, eles continuam seguindo porque eles acreditam que esse é o seu destino. E eu acho isso muito interessante, uma maneira muito particular de você construir uma história que, apesar de seca e às vezes muito dark, ela expõe uma faceta bem humana, porque nem sempre nós conseguimos seguir pelo caminho certo. Muitas das vezes acabamos nos perdendo no meio dessa estrada, tomando decisões erradas e sofrendo as consequências dessas decisões erradas. Ainda que o mundo nos oprima de alguma forma, a nossa escolha de como nós vamos lidar com isso é nossa. Ainda que essas escolhas tenham consequências, tanto consequências positivas quanto consequências negativas, e consequências essas que muitas das vezes nós não conseguimos prever. Esse é o final do vídeo, eu realmente recomendo que você assista 91 Days. Segue a gente no Instagram, os links estão aí na descrição, como os nossos parceiros. Segue a gente lá na rádio, lançamos podcast todas as sextas-feiras no Anchor, Spotify e outros. E lançamos vídeo toda segunda-feira ao meio-dia e à noite, todas as sextas-feiras às 8 horas da noite. Nós lançamos episódios novos do podcast em radiojhero.com. Passa lá que tem artigos de todo tipo, cultura pop, J-rock, K-pop e tudo mais. Eu sou o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.